Queridos irmãos, queridas irmãs, no Ideal Espírita, que a paz do Mestre Jesus envolva todos os corações aqui presentes, encarnados e desencarnados, que possamos nos sentir abraçados pela espiritualidade amiga aqui presente, e mais uma noite de reunião aqui na Casa Abrigo aos Aflitos. Que o Mestre querido coroe de êxitos de entendimento a mensagem da noite aos nossos corações. Nós vamos dar um recadinho antes da prece, que nós estamos tendo na casa um plantão de passes, na quarta-feira, das 15 horas às 16h30. Então, toda quarta-feira, nós temos aqui na casa, aqui subindo a rampa, uma equipe que fica ali de plantão para o trabalho do passe, que alguém desejar, precisar. Então, às vezes, criança, né, traz a criança, porque é durante o dia. Então, todas as quartas-feiras, nós gostaríamos até que as pessoas nos ajudassem a divulgar, porque muita gente pedindo para que a gente tivesse um trabalho desse na casa, e nós, então, reiniciamos após a pandemia. Tá? Outra coisa, nós estamos recebendo aqui, vocês vão ver o Livro dos Espíritos, o Evangelho, que nós conseguimos a um preço assim muito promocional. Nós estamos vendendo a R$ 15 cada livro, né? Então, muito barato. Às vezes é um presente muito significativo, né? Para darmos assim, olha, o Evangelho principalmente, maravilhoso. E nós temos também o Evangelho em letras grandes, letras maiores. Esse é um pouco mais caro, esse está saindo a R$ 45. Nós já adquirimos, vendemos todos, então pedimos novamente. Temos também o Livro dos Médiuns, né, se alguém se interessar, esse aqui está a R$ 35. E o livro O Céu e o Inferno, também a 35. Então, na promoção, nós conseguimos o Evangelho e o Livro dos Espíritos, a R$ 15. Quem desejar adquirir, ao final a nossa companheira Lúcia estará lá na biblioteca. Aí vocês podem se dirigir lá, e aí vocês combinam com ela lá a maneira de pagar. Mas eu não trouxe dinheiro, não se preocupe. É só deixar o nome, o telefone, tá? Ou o Pix, ou o cartão, enfim. Mas o importante é adquirir, né, o livro, que além do que estarão também auxiliando aqui os trabalhos da casa. Então, nós vamos convidar a nossa companheira Claudete, que irá proferir a prece inicial desta noite.
Então, hoje nós temos a imensa alegria de receber aqui em nossa casa a nossa companheira a Mara Fernandes, da nossa casa irmã, o Pátria do Evangelho, né, Mara? Mara que tem atividades assim, imensas naquela casa, a gente sabe da sua correria, das suas tarefas, mas hoje ela reservou esse dia para vir até a nossa casa nos trazer a mensagem do Evangelho e da doutrina. Então, vamos envolver, não é, a Mara, num abraço fraterno, mental, para que nós possamos receber esta mensagem da noite com todo carinho em nossos corações. Boa noite a todos. É uma alegria poder retornar a essa casa. Tá ouvindo bem aí no fundo? Tá, né? Então tá bom. Eu trouxe um filminho que, graças a Deus, o meu companheiro conseguiu baixar para a gente começar o nosso estudo da noite. Eu pediria que apagasse as luzes. Para ver o filme melhor. Eu queria. Só durante o filme. Começara Eurípides Barçanufo, o apóstolo da mediunidade em Sacramento, no estado de Minas Gerais, a observar-se fora do corpo físico, em admirável desdobramento, quando certa feita à noite, viu a si próprio em prodigiosa volitação. Embora inquieto, como que arrastado pela vontade de alguém num torvelinho de amor, subia sempre. Queria parar e descer, reavendo o veículo carnal, mas não conseguia. Braços intangíveis tutelavam-lhe a sublime excursão. Viajou à maneira de pássaro teleguiado, até que se reconheceu em campina verdejante. Reparava na formosa paisagem, quando não longe avistou um homem que meditava, envolvido por doce luz. Como que magnetizado pelo desconhecido, aproximou-se. Houve, porém, um momento em que estacou trêmulo. Algo lhe dizia no íntimo para que não avançasse mais. E num deslumbramento de júbilo, reconheceu-se na presença do Cristo. Baixou a cabeça, esmagado pela honra imprevista, e ficou em silêncio, sentindo-se como intruso, incapaz de voltar ou seguir adiante. Recordou as lições do cristianismo, os templos do mundo, as homenagens prestadas ao Senhor na literatura e nas artes, e a mensagem dele a ecoar entre os homens no curso de quase 20 séculos. Ofuscado pela grandeza do momento, começou a chorar. Grossas lágrimas banhavam-lhe o rosto, quando adquiriu coragem e ergueu os olhos humilde. Viu, porém, que Jesus também chorava. Traspassado de súbito sofrimento por ver-lhe o pranto, desejou fazer algo que pudesse reconfortar o amigo sublime, afagar-lhe as mãos ou estirar-se à maneira de um cão leal aos seus pés.
Recordou, no entanto, os tormentos do Cristo a se perpetuarem nas criaturas que até hoje na terra lhe atiram incompreensão e sarcasmo. Nessa linha de pensamento não se conteve. Abriu a boca e falou suplicante: Senhor, por que choras? O interpelado não respondeu. Mas, desejando certificar-se de que era ouvido, Eurípides reiterou: Choras pelos descrentes do mundo? Enlevado, o missionário de Sacramento notou que o Cristo lhe correspondia agora ao olhar, e após um instante de atenção, respondeu em voz dulcíssima: Não, meu filho, não choro pelos descrentes aos quais devemos amor. Choro por todos os que conhecem o Evangelho, mas não o praticam. Eurípides não saberia descrever o que se passou então. Como se caísse em profunda sombra ante a dor que a resposta lhe trouxera, desceu. E acordou no corpo de carne. Era madrugada. Levantou-se e não mais dormiu. E desde aquele dia, sem comunicar a ninguém a divina revelação que lhe vibrava na consciência, entregou-se aos necessitados e aos doentes, sem repouso sequer de um dia, servindo até a morte. Muito bem. Deu para ler a resposta de Jesus para ele? Não choro, meu filho, pelos descrentes do mundo aos quais devemos amor. Choro por todos os que conhecem o Evangelho, mas não o praticam. Esse livro ele foi editado em 1960, vai fazer 63 anos. Está lá no livro A Vida Escreve, psicografado por Chico, por Hilário Silva. Então, quando eu vi essa história, eu fiquei pensando, será que se esse encontro de Eurípides com Jesus fosse hoje, será que a situação seria diferente? Levando em conta que nós saímos de uma pandemia, onde ficamos 3 anos praticamente trancados, e essa pandemia fez um grande arraso e ainda continua fazendo, porque continua cepas, né? Então, lá no livro No Rumo do Mundo de Regeneração, o Manuel Filomeno de Miranda, eu já dei uma palestra aqui também sobre esse livro, lá ele fala, no início do livro, que esse livro foi psicografado no início da pandemia, em 2019, ele falava lá no livro que as cepas iriam continuar e também iria continuar acontecimentos de natureza sísmica, cósmica, que ia dar lugar a uma grande soma de sofrimento humano. Só que ele fala que nada vai ser obstáculo para o progresso do planeta Terra e sua sociedade. Nada. Nada. E aí nós estamos vendo atualmente, a gente liga a televisão, nós estamos vendo vários dilúvios, desmoronamento, os terremotos na Síria, na Turquia, várias guerras acontecendo. A guerra da Ucrânia já vai fazer 1 ano, né? Que ela
está aí, e a gente não vê um fim em toda essas tristezas. E aí eu pergunto, será que nós estamos melhores com tudo isso que aconteceu, com tudo isso que está acontecendo? Lá na Meimei, no início do ano, nós tínhamos tantos alunos que nós não tínhamos salas para pôr os alunos, de tanto curso que tinha. Desde o ano passado, nós temos salas vazias e não temos alunos para pôr nos cursos. E os cursos são com aquele pinguinho de alunos. Onde que está esse pessoal? Eu vi uma palestra uma vez do Roberto Chiniachica, e ele falava assim, que aqui na Terra, nós estamos encarnados em 3 tipos de espíritos. O primeiro, que estão dormindo. O segundo, que estão num processo de sonolência, não sabe se dorme, se fica acordado. E o terceiro, que fazem barulho. Só que eles fazem barulho porque eles vieram com a missão de fazer barulho para que esses que estão num processo de sonolência não durmam. E eu fico pensando, será que nesse período de pandemia, onde nós ficamos trancafiados, será que esses espíritos que estavam num processo de sonolência dormiram? Nós estamos aqui, acordadinhos, não é? Então, lá no livro dos Espíritos, na pergunta 791, Kardec pergunta, a civilização se depurará um dia de modo a fazer que desapareçam os males que haja produzido? E eles respondem, sim, quando o moral estiver tão desenvolvido quanto a inteligência. O fruto não pode surgir antes da flor. E lá na 629, olha aí, da Ucrânia, que já está fazendo um mês. E lá na pergunta 629, que eu não coloquei, que definição se pode dar à moral? E ele fala, a moral é regra de bem proceder, isto é, de distinguir o bem do mal, funda-se na observância da lei de Deus. Onde está escrito a lei de Deus? Dentro de nós. O homem procede bem quando tudo faz para o bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Então, tudo que eu faço que me dá aquele bem-estar, porque nós temos a lei dentro de nós, que me dá um bem-estar, eu estou agindo certo. Tudo que me dá um peso no meu coração, eu estou me distanciando da lei de Deus. Então, agora vem a 792. Por que a civilização não realiza imediatamente todo o bem que poderia produzir? E os espíritos respondem, porque os homens ainda não estão dispostos a alcançar esse bem. Vou repetir. Porque os homens ainda não estão dispostos a alcançar esse bem. Por que nós não estamos dispostos? Nós não temos uma referência? Temos, né? Jesus deixou todos os ensinamentos. Então, nós temos a cartilha, o evangelho que está aqui, ó, que ela falou antes da palestra. Está tudo aqui. Os passos a passo para nós
iniciarmos, mudarmos a nossa conduta. Então, eu fico pensando, né, que projeto que nós temos para a nossa vida, levando em conta o que Manuel Filomeno de Miranda falou, que nada vai alterar o progresso do planeta Terra. Nada. E aí, quem é que vai ficar aqui na Terra? Quem estiver sintonizado com o planeta. Não é que o planeta vai melhorar, os moradores é que têm que melhorar. Então, só vai ficar quem estiver nessa sintonia. Será que nós vamos ficar? Então, lá no livro Fonte Viva, tem essa liçãozinha. Renasce agora. Onde o Emmanuel, ele vai comentar essa frase que está no Evangelho de João, mas é Jesus que falou para Nicodemos. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nicodemos era um doutor da lei e ele tinha muitas dúvidas. Então, o que ele fez? Ele procurou Jesus na calada da noite. Essa história está muito bem retratada no livro Primícias do Reino, de Amélia Rodrigues. E ela conta isso com os detalhes, lindo, esse encontro de Jesus com Nicodemos. Mas Emmanuel vai comentar essa frase sobre um outro prisma, sabe? Porque é um grande engano da nossa parte esperar por uma nova encarnação a fim de nos melhorarmos. Porque tem muitas coisas nas nossas vidas que nós achamos que nós não vamos dar conta, deixa isso para depois, deixa para outra encarnação. Principalmente antipatias, mal entendimentos que a gente já teve com alguma pessoa. Então, a gente vai deixando para depois. A gente fala, não, nessa encarnação eu não dou conta. Eu deixo para a próxima para eu cuidar desse problema. Só que o problema está aí, não é? Então, a natureza, ele fala nessa liçãozinha, que ela nos mostra todo instante exemplos. Se a gente podar uma árvore, a gente vai ver que dali uns dias ela já está toda cheia de brotinhos, ela se regenera, né? Ele usa esse termo nessa liçãozinha. Aí a gente foi lá buscar o que é regenerar. Regenerar é revivificar, dar nova existência, formar ou formar-se de novo, reconstituir, melhorar, restaurar, corrigir. Olha que coisa mais linda, os exemplos que a natureza dá para nós. Eu não sei se vocês lembram, mas em 2011, a Companhia Energética de Rondônia comprou alguns postes para Porto Velho. E esses postes foram fincados na cidade. E um desses postes criou raiz e deu flor, era um ipê. E aí eu me lembro que teve uma repercussão nacional, e aí uma das manchetes era essa: o ipê amarelo que não queria ser poste. Veja bem, ele foi tirado, cortado do meio em que vivia, cerrado, lixado, e aí foi plantado num local onde não tinha nada a ver com ele. E mesmo assim, ele criou raízes e floresceu. Só que Emmanuel fala que nós somos diferentes, nós somos seres pensantes, nós estamos acima de tudo isso, não é? Nós estamos numa situação mais privilegiada do que um poste, do que um ipê.
Então, lá na 631 pergunta, tem meios o homem de distinguir por si mesmo o que é bem do mal? Sim. Quando crê em Deus e o quer saber, Deus lhe deu a inteligência para distinguir um do outro. Que eu falei, quando fazemos o bem, estamos mais perto de Deus. Quando fazemos o mal, nos distanciamos de Deus. Então, Emmanuel fala, somos criaturas conscientes no círculo das possibilidades de renascimento espiritual em qualquer ocasião. Então, nós podemos, em verdade, renascer a qualquer hora. Nós temos, o ano tem 365 oportunidades de renascimento. Então, Emmanuel fala, os dias são sempre novos. As oportunidades estão aí, a cada instante, para a gente tentar fazer diferente. Então, ele fala na liçãozinha, anualmente, quantas oportunidades de renovação moral encontramos no abençoado período de uma existência? Só que para nós é mais fácil nós ficarmos lamentando, cultivando as mágoas, os ressentimentos, deixando para depois, deixando para mais tarde, quando ficarmos mais velhos e acharmos que nós temos mais tempo, não é? E quando se fala dessas tendências, das mágoas, dos ressentimentos, nós sabemos que a doutrina espírita vai juntar a gente novamente com os desafetos, não é mesmo? Então, mudar requer um esforço muito grande da nossa parte. Requer sair do nosso comodismo, do nosso conforto que a gente tem. Quem é que leu O Nosso Lar? O livro inteirinho, o que André mais pede no livro todinho. Alguém se lembra? O que ele mais queria? Voltar para casa, não é? Rever a Zélia, rever os filhos, porque ele achava que os filhos ainda eram pequenininhos. Então, mesmo quando ele queria falar, mas ele sabia que já estava sendo inconveniente, ele falava no livro. Eu tinha vontade de falar, mas fiquei quieto. Por quê? Porque ele falava que queria ver e eles adiavam. Deixava para depois, fazia de conta, não, André, ainda não, e tal. E aí, no final do livro, ele volta para casa. E aí, quando ele chega na casa dele, no portão, que ele vê as 2 palmeiras imperial que ele plantou com a esposa no aniversário de casamento, que cresceu, ele fica emocionado. Só que a hora que ele põe o pezinho dentro da casa dele, ele vê que nada mais era igual. O quadro na parede, retratando a família, não estava mais lá. Os móveis tinham todos sido substituídos. As cortinas eram de outras cores. E aí, somente uma filha que sentiu a presença dele e falou, estou pensando tanto no papai hoje. E aí, o que aconteceu? A mãe, cortou ela. Não quero que fale do teu pai aqui. O marido dela, atual, não gostava que falasse do André. E aí ele vai vendo tudo aquilo. E o choque maior foi quando ele viu que ela tinha desposado outro marido, que estava doente, cheio de espíritos perturbando ele, quase desencarnando. E ele vê o sofrimento da esposa por causa daquele homem. Então, quando ele vê tudo aquilo, o que acontece? Ele desaba, fica chocado, sem atitude, porque ele esperava uma coisa e chegou lá, era outra, completamente diferente.
Então, ele não consegue fazer nada, ele fica num canto. E aí, Clarencio aparece no final da tarde, que tinha ficado de passar toda a tarde. E Clarencio, fazendo de conta que não sabia de nada, e aí, André, está tudo bem? E ele não tem coragem de contar para Clarencio o que aconteceu. Porque de tanto que ele tinha insistido para voltar para casa. Tudo bem, Clarencio fala, olha, se você quiser voltar, eu te levo. Nós voltamos, é só você falar. E ele fala, não, ele não conseguia nem pensar. E aí ele fica naquela inércia, com aqueles pensamentinhos ruins, até que ele começa a se lembrar do que ele tinha aprendido em nosso lar, dos ensinamentos de nosso lar. Ele compreende o porquê eles não tinham deixado ele vir. Ele compreende do fundo do coração dele. E aí ele se lembra da oração. E aí ele pensou, eu não dou conta disso sozinho. Então ele faz uma prece para Narcisa, que era uma companheira dele das câmaras de regeneração, que trabalhavam juntos. Faz uma prece para ela, fervorosamente, do fundo do coração dele. E está lá no livro que ele nem tinha terminado a oração. Narcisa aparece. O que foi, meu irmão? E aí, ele narra para ela que também sabia, né? Mas ela deixa ele contar. E ele, não, meu amigo, ela fala, nós vamos resolver, eu vou te ajudar a resolver tudo isso. E o que ele faz? Vai ajudar a reequilibrar aquele ambiente. Não é? Vão fazer um trabalho para tirar os obsessores do marido, leva esse marido espiritualmente para os lugares, pomares onde tinha frutas, para energizar ele, o pulmão dele, que ele estava com pneumonia. Resumindo, ele começa a fazer por ele como se eles fossem outra família. Ele compreende que a verdadeira família é espiritual. Então, veja, o André não teve tanto tempo assim lá estudando no plano espiritual. Só que quando ele chegou aqui e viu toda aquela situação, ele ficou baqueado um tempinho, mas ele reagiu, ele lembrou dos ensinamentos que ele tinha aprendido. Diferente de nós que às vezes ouvimos e não mudamos e deixamos para lá. Ele tomou uma iniciativa. Não foi? Foi, não é? Então, Emmanuel fala o seguinte. Nós sabemos também, sabe, pessoal, quem faz parte dos trabalhos de desobsessão aqui da casa, sabe que tem inúmeras obsessões com a pessoa por causa dos sentimentos que ela conserva em seu coração. Por causa de mágoa, ressentimento. E aí, vem, toma passe, higieniza, sai lá fora, continua fazendo do mesmo jeito. Fica difícil. Entendeu? Então, Emmanuel fala essa frase nesse livro, nessa liçãozinha. Conserva do passado o que for bom e justo, belo e nobre, mas não guardes do pretérito os detritos e as sombras, ainda mesmo quando mascarados de encantador revestimento. Essas sombras que ele se refere aí, as sombras das nossas tendências lá do passado. Porque nós já fizemos barbáries e temos isso lá registradinho dentro de nós. Por isso que é tão difícil nós termos atitudes diferentes. Emmanuel fala que tudo isso está muito cristalizado dentro de nós. Fora que nós
sintonizados nesse sentimento, nós atraímos também irmãozinhos na mesma faixa vibratória. E aí ele fala também encantador revestimento, porque nós somos danados, né? Nós somos sempre vítima, não é? Errado é o outro. O outro é que é errado, eu sou vítima. Não é? E às vezes nós não somos tão vítimas assim. E na doutrina espírita, mesmo que eu não seja vítima, ensina o perdão, ensina a mudar a situação. Então, o Haroldo conta que ele tem um amigo que é psicólogo, e diz que tinha uma moça que fazia análise por muito tempo, que ela falava para ele que ela era infeliz porque a mãe dela, numa fase da adolescência dela, falou uma frase que o Haroldo não fala a frase. E ela ficou remoendo aquilo que a mãe dela falou por todos os anos. Então, ela atribuía à mãe dela a infelicidade dela, tudo que deu errado na vida dela. Ela falava que era em consequência do que a mãe dela tinha vibrado para ela. E aí, um dia, o psicólogo falou para ela: olha, você foi adotada? Ela, não, tem foto da minha mãe grávida de mim. Então, mas quando você nasceu, ela deu você para alguém? Não, ela me criou. Te amamentou? Sim, me amamentou. E quem é que levava você na escola? Quem te ajudou você a dar os primeiros passos? E foi jogando. Quem é que fazia comida gostosinha que você gostava? E foi falando. Ela foi falando, minha mãe, a resposta era sempre a mesma, minha mãe, minha mãe. Então, minha filha, tua mãe fez tanta coisa boa para você e você está preso a uma frase. Vai ser feliz. Vai ser feliz, você tem todos os motivos para ser feliz. Quantas pessoas que não têm uma mãe, que não tiveram uma mãe para ensinar os passinhos, para ensinar a falar, para amamentar? Você tem. Vai curtir a sua mãe enquanto você tem. E aí, Emmanuel fala na lição: faze por ti mesmo nos domínios da tua iniciativa, pela aplicação da fraternidade real. O trabalho que a tua negligência tirará fatalmente sobre os ombros dos teus benfeitores e amigos espirituais, né? Porque quando nós chegarmos lá, a culpa não é nossa, é do outro. E aí ele usa o tema, ele usa essa frase fraternidade na frase. Fraternidade é harmonia e união entre aqueles que vivem em proximidade ou que lutam pela mesma causa de fraternização, ou laço de parentesco entre irmãos. Irmandade. Então, o que ele está falando aqui? Que o nosso espaço para a gente agir é onde? Lá em casa, no trabalho, na escola, no centro, na casa espírita, ou no credo que a pessoa segue. É lá. É lá que a gente tem que trabalhar o que a gente está aprendendo. Não é em outro lugar. Então, cada momento pode ser um momento de reajustamento. Eu tenho uma pessoa que eu conheço que ela trabalha num local onde é ela e mais 3 pessoas. O trabalho já é difícil. Só que essas 3 pessoas, nenhuma conversa uma com a outra. Nenhuma. E aí, tudo que precisa, pede para ela. Fulana, fala para ele que... Fulano, pergunta se ele fez. É horrível. Ela não quer ir trabalhar mais.
estão lá não é uma briga de uma semana, é anos. É anos, precisa daquele trabalho para sobreviver, mas não tem iniciativa para mudar. Às vezes, por que tem essas inimizades? Porque quando eu não gosto de uma pessoa, também tem um botãozinho aqui nele que acende. Não é só em mim, é nos dois. Eu vou continuar deixando isso? Eu tenho que mudar. A doutrina espírita ensina você a fazer exercício de amorização para aquela pessoa. Eu tinha uma pessoa que trabalhou comigo que eu não podia nem ouvir a voz da pessoa. E a nós era separada apenas por aquelas paredes de placa. Eu não podia nem ouvir, tinha um buraco, eu não podia nem ouvir. Por quê que eu não podia ouvir? Alguma coisa tinha que eu tinha que trabalhar. E eu notava que ela também. Comecei a levantar mais cedo, fazer exercício de amorização. Exercício de amorização. Hoje somos amigas. Nos encontramos, nos abraçamos. Temos carinho uma pela outra. Nos interessamos pela família uma da outra. Mas foi fácil? Não foi. Levantava antes do horário. Então, tem que ter. Não é que eu sou santa, não, gente. Eu tenho um problema sério só a resolver. Também. Mas me esforço. Quando eu lembro, não posso pensar assim. Deixa eu cortar isso. Vamos fazer diferente. Né? Então, Emmanuel fala assim, não é que esse ainda. Não deixes para depois os laços de amor e paz que pode criar agora, em substituição às pesadas algemas dos desafetos. Porque nós não queremos, mas nós sabemos que o desafeto nos une. Nós queremos ficar livre, não é? Mas nós sabemos que nós estamos ligados. E é verdade. E ele fala, olha lá. Não é fácil quebrar antigos preceitos do mundo ou desenovelar o coração a favor daqueles que nos ferem. Olha só que legal essa frase. Preceitos do mundo. O que é esses preceitos do mundo? É o que nós encontramos lá fora. Ah, ele fez isso para você, eu não levaria desaforo para casa. Não, você fez bem em retrucar. Não é esse os preceitos lá de fora? É isso. Não é? E ele está falando diferente. Desenovelar o coração é para a gente ter em mente um novelo de lã que está todo enrolado, porque os desafetos é desse jeito que estão. E nós precisamos, devagarinho, ir mudando isso. E nós sabemos que quando a gente tem o propósito real de resolver a situação, não é? Não é que a gente vai lá trazer o amigo para conviver junto, porque nós sabemos que por causa dessa antipatia, a primeira oportunidade vai apunhalar a gente para as costas. Não, mas eu tenho que trabalhar dentro de mim. Eu é que tenho que não querer apunhalar ele para as costas. Então, ele fala que durante a noite a espiritualidade junta as duas partes com os anjos guardiães e vai ser conversado, trabalhado. Lá no livro Entre a Terra e o Céu tem um caso desse. Que uma das pessoas não podia nem ver o outro, odiava. E foi levado, levou uma vez, foi levado 2 vezes. Até que no terceiro encontro, o que eles fizeram? Nesse que estava, que não queria de jeito nenhum,
a amizade do Antônio, eles fizeram uma regressão na memória dele, e ele viu o passado dele, que ele tinha traído o seu amigo, que justificava tudo que ele tinha feito, né? Entre aspas. E aí ele volta para o corpo como se pensando diferente, e aí vai mudando a situação. A espiritualidade faz a parte dele. E o segredinho, sabe qual que é? É a nossa boa vontade, não é? Nós precisamos ter boa vontade. Aí alguém vai falar assim, não dou conta, Mara. Porque tem gente que parece que derruba sobre a gente um caminhão de lixo, não é? Eu não dou conta dessa criatura, Mara. Vamos orar um pouquinho mais, né? Vamos orar um pouquinho mais. Vamos colocar o nominho dela no caderninho de oração, no Evangelho. Vamos fazer a nossa parte. E aí Emmanuel fala isso, ó. Enquanto nos demoramos na fortaleza defensiva, não quero saber dela, não é? O adversário fica mais forte. Fica mais forte. Então, o que eu tenho que fazer? O nosso semblante, quando encontra a pessoa, pode mudar, ao invés de eu fechar a cara, virar as costas. Não. Eu posso fazer um aceno, eu posso mostrar os dentes. Bom dia, não mata ninguém. Boa tarde, boa noite. Porque se eu mostro que eu não estou com raiva, maior beneficiada sou eu, não é o outro. O outro vamos deixar ele resolver. É nós que somos espírita, que estamos estudando. Não é assim? Tem aquele caso dos dois irmãos que brigaram da ponte, que vocês estão cansados de saber. Um irmão não queria saber do outro. Um deles contrata um carpinteiro, tinha um rio, ele queria que fizesse uma cerca, que ele não queria ver o irmão mais. E esse carpinteiro, ao invés de fazer a cerca, ele faz uma ponte. E o irmão do lado de lá, a hora que vê a ponte, fala, meu irmão me perdoou, que a minha amizade veio correndo, atravessou a ponte e abraçou ele. E aí ele não queria, mas o irmão vindo com aquele amor, dissolveu toda aquela mágoa, aquela situação. É uma historinha de internet que eu gosto bastante. Então, o Emmanuel fala que se nós usar do amor, da humildade, da boa vontade também, nós vamos aproveitar melhor as oportunidades que aparecer. Por que vão aparecer as oportunidades? Porque a espiritualidade vai colocar no nosso caminho para nós tentarmos fazer diferente. Porque nós já sabemos as nossas reações. Para nós tentarmos fazer diferente. Então, Emmanuel fala assim, que nós podemos fazer isso porque nós somos seres pensantes, temos cérebro, coração, mãos e pés. Fácil. Nós estamos aqui ainda. Não é? Então, ele fala, alguém te magoou? Reinicia o esforço da boa compreensão. Alguém te não entende? Persevera em demonstrar os intentos mais nobres. Deixa-te viver cada dia na corrente cristalina e incessante do bem, porque aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Não é? Renascer em atitudes, em pensamento, fazer diferente.
E eu trouxe uma historinha que eu recebi no final do ano, que eu gostei bastante. É uma fábula, na realidade, que é O Segredo da Felicidade. Mas eu achei tão bonitinha, vou compartilhar com vocês. Então, conta que uma menina, ela morava ai, meu Deus, orfanato. Não tinha ninguém. E ela se sentia muito sozinha, se lamentava muito, porque não tinha pai, não tinha mãe, não tinha ninguém. Então, um dia, ela saiu para caminhar num bosque, e ela estava pensando na infelicidade dela, o tanto que ela era infeliz, o porquê que ela não tinha pai, o porquê ela não tinha família. E aí ela viu que tinha uma borboleta num espinheiro. E a borboleta, conforme batia as asinhas, os espinhos rasgavam as asas dela. Então ela foi lá com carinho, pegou a borboleta e soltou. Quando ela soltou a borboleta se transformou numa fada. E a fada falou: bondosa menina, por que você teve essa atitude tão nobre? Eu vou lhe conceder um desejo. E ela imediatamente falou: eu já sei o que eu quero. Ah, você já sabe? O que você quer? Eu quero ser feliz. Ah, mas isso é muito fácil. Venha cá. E a fada sussurrou um segredinho no ouvido dela. E depois desse dia, a vida dela se transformou. Ela era uma pessoa mais feliz, e com a forma com que ela mudou as amizades dela, ela tinha mais amizade, foi que ela ficou de maior, saiu do orfanato, e se casou, e teve filhos, e sempre muito rodeada, a família grande, aquela festa. E todo mundo falava: mas por que você tem essa alegria tão grande? Como você é querida desse tanto? Eu falei: sabe o que é? Um dia, uma fada me deu um conselhinho pequeno e eu coloquei em prática. Falei: então conta para nós. Não. E passou o tempo, ela ficou velha, e quando ela estava no leito de morte, os vizinhos, que não é nada interesseiro, foram lá e falaram para ela: olha, você não pode morrer e deixar esse segredo sem contar para nós. Você precisa dividir para nós. E ela fala: tá bom, eu vou contar para vocês. Ela me disse que todo mundo, por mais seguro que pareça, quer seja velho ou novo, rico ou pobre, precisa de mim. Vou repetir. Ela me disse que todo mundo, por mais seguro que pareça, quer seja velho ou novo, rico ou pobre, precisa de mim. Quando nós fazemos o bem para alguém, nós conquistamos a simpatia dessa pessoa, de todos que conhecem ela, que gostam dela, e de todos os espíritos que estão trabalhando para a felicidade dela. Vem para mim. Fazer o outro o que gostaríamos que nos fizesse. Não foi isso que Jesus nos ensinou? Não é isso que está no Evangelho? Então, que possamos colocar em prática. Que Jesus nos abençoe. Uma boa noite a todos. Então, vamos convidar os nossos companheiros passistas para que se posicionem para o passe. Buscarmos ficar em números iguais de um lado e de outro,
né, para que haja aí um equilíbrio maior. E a Mara, então, irá proferir a prece durante o passe. Querido amigo Jesus, agradecidos pela oportunidade de estarmos aqui. O nosso sentimento é gratidão. E neste momento, nós queremos canalizar os fluidos que reinam neste ambiente até nossos lares, envolvendo a nossa casa, nossos entes queridos, e essa luz se distendendo a toda a vizinhança, levando paz, harmonia em todos os lares. Queremos vibrar pela nossa cidade, pelos hospitais, asilos, orfanatos, postinhos de saúde, para todos os órgãos dessa cidade. Imaginamos todos sendo atendidos, o centro de hemodiálise, o UPA, e assim, imaginamos a nossa cidade iluminada, distendendo esses fluidos por todo o nosso país. E esses fluidos envolvendo o nosso planeta, principalmente os planetas que estão em guerra, os países que desconhecem a mensagem de Jesus ou que entendem a mensagem de Jesus equivocadamente. E assim imaginamos o nosso planeta todo iluminado. E agora sentimos cair sobre a nossa epiderme os fluidos que penetram a nossa pele, regenerando as células, nos dando bem-estar gostoso. E com esse sentimento de gratidão pelos fluidos recebidos aqui, nós dizemos: Pai infinitamente bom, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, principalmente o mal que mora em nossos corações. Que assim seja. Mara, nossa gratidão pela mensagem que nos trouxe. A história do Eurípides Barçanufo é emocionante, não é? E todo o contexto que a Mara promoveu em torno da mensagem do Evangelho sobre o perdão. Então, muita paz, viu, Mara? Obrigada mesmo. Leve aos nossos companheiros lá do Pátria o abraço. E que todos nós tenhamos uma semana de muita luz e de muita reflexão em torno do Evangelho. Muita paz a todos.